Você sabe o que me fez escolher a contabilidade? Escolher essa profissão, né? Contador, contabilidade, fazer a faculdade de ciências contábeis. Eu lembro que mais ou menos eu tinha uns 12 anos e meu pai largou da minha mãe, né, se separou dela, arrumou uma outra mulher e foi embora, nos abandonou. E eu fiquei assim, muito isolado, né? Muito mal pela situação. Minha mãe também ficou muito mal, entrou numa depressão terrível. E eu lembro que eu falei, cara, preciso ajudar minha mãe, preciso colocar dinheiro em casa. Aquela situação muito difícil, aquela pobreza. Nunca passamos fome, nunca faltou nada, graças a Deus. Mas sabe aquela situação apertada, sem dinheiro pra nada? Como é que eu pedi dinheiro pra minha mãe? Aí pensa, você com 12 anos, querendo dinheiro, né? Pra jogar um fliperama e não tem. Foi onde eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Tive uma ideia, falei, vou vender picolé. Eu fui lá onde vende picolé, na sorveteria, e fui me informar, né? 12 anos, perguntar, o cara falou, ó, você pode vender o picolé, só que você precisa deixar a sua bicicleta algo em garantia. Sua bicicleta e deixar uma conta de energia. Deixei minha bicicleta, deixei uma conta de energia e peguei o carrinho e fui empreender, carrinho de picolé. É engraçado que muita gente vê isso como uma humilhação, né? Como o fim do mundo. Eu não, eu via como uma solução de ganhar dinheiro e poder ajudar em casa. Eu sei que nesse período que eu vendia picolé, a minha família, né, me viu, principalmente minha irmã e meu cunhado, e eles ficaram assim, não quiseram demonstrar tristeza, né, de me ver naquela situação. Só que eu não via como humilhação, eu via como uma oportunidade de eu poder ganhar meu dinheiro, ganhava meu dinheiro ali, comprava meu boné, comprava meu DVD, meu sorvete, né? Tinha dinheiro, tava empreendendo. Sei que fiquei um tempo ali no picolé, aconteceu algumas situações, fui roubado, tá? Assaltaram meu picolé. Eu caí com o carrinho também, derrubei o carrinho, que é o tudo no chão, esparramou. Graças a Deus que nessas duas situações, duas pessoas, por isso que eu falo, existe pessoas boas nesse mundo. Eu sei que quando eu fui assaltado, eu saí chorando, né? Os gurizados chuparam tudo meu picolé e falaram que se eu ficasse lá eu ia levar uma surra. Eu virei a esquina chorando e apareceu um homem, amigo do meu pai, e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, ali os caras ali roubaram, não pagaram o picolé, chuparam tudo. E ele foi lá conversar com os caras e conseguiu o dinheiro do picolé. Quando eu caí, né, derrubei tudo o carrinho, esparramou tudo na rua. Parou um cara atrás com o carro, deu pisca-alerta, me ajudou a levantar, tava tudo ralado. O carrinho, sorvete tudo esparramou pelo asfalto, passou carro, passou gente, né, em cima do sorvete. E ele ficou com dó de mim, viu eu chorando, né? E ele falou, por que você tá chorando? Tá doendo? Eu falei, não, tô chorando porque eu tenho que pagar isso, né? Ele falou, não, quanto que você acha que vai dar? Eu falei, uns 50 reais. Ele, naquela época, né? Muitos anos atrás. Ele me deu 50. Então, quer dizer, existem pessoas boas, acredite. Eu sei que passou disso, né? Eu falei, cara, picolé não dá, calor demais, ficava muito suado, assado. Eu sei que dali eu decidi começar a mexer com um caminhão de aterro. Então tinha aqueles caminhão, né? Começava aquela obra, que jogava aquela terra, eu comecei a pegar o carriola e levar pro fundo. Tava ganhando um pouco mais, só que era muito pesado. Comecei a trabalhar como servente de pedreiro, muito pesado. Surgiu a oportunidade de trabalhar como auxiliar de pintor. Aí comecei a trabalhar, era mais assim, vamos dizer assim, mais leve, mais tranquilo. Eu sei que você aprender, né? Muito legal aprender a pintar, passar umas corridas. Só que ficava muito sujo, né? Andava naquele ônibus branco, todo pintado. Mas todo foi um processo. Dali, eu fiz 14 anos e surgiu uma oportunidade de eu ser menor aprendiz na empresa Caiobá. E eu comecei a trabalhar como menor aprendiz. E lá naquela empresa, eu fui trabalhar no setor de cobrança. E eu falei, cara, isso que é pra mim, ar-condicionado, não faço força, só no computador, eu tenho que focar nessa área. Só que era no setor de cobrança. Tinha um homem que trabalhava no setor da contabilidade. Esse homem se vestia muito bem, tinha roupas muito bonitas, ele tinha um perfume, cara, que ele passava no corredor. E eu sei que isso me marcava muito. E eu falei, nossa, tinha um carrão. E ele era o chefe da contabilidade, ele era o contador responsável da empresa. E eu pensei, né, perguntei pra mim, cara, quanto esse cara deve ganhar, né? Aí ela falou, ele ganha 25 mil reais. Eu falei, meu Deus, 25 mil reais há mais ou menos quase 15, 16 anos atrás,
Era muito dinheiro. E eu falei, qual que é a faculdade que ele fez? Ciências Contábeis. E ficou aquilo na minha cabeça. Eu falei, eu preciso fazer ciências contábeis para um dia eu ganhar 25 mil reais, para mim ganhar mais dinheiro. Então, quer dizer, eu vi aquela oportunidade, vi aquela profissão, né? Vi o resultado que ele tinha. Falei, cara, eu vou ter um resultado disso. E foi passando, né? Dali eu consegui entrar numa empresa para ser auxiliar de recursos humanos. Depois eu virei encarregado de departamento pessoal. E aí eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Virei encarregado de departamento pessoal. Depois eu virei encarregado de departamento fiscal. Depois eu virei gerente. E chegou um período que eu me formei, né? Tirei minha carteirinha, eu já era responsável pelo escritório. E dali pra frente eu falei, chega de ser CLT, chega de ser preso, chega de ter patrão, gente controlando. E aconteceu a demissão, fui demitido. Foi algo assim que me deixou muito sem chão, 8 anos trabalhando num lugar só. E aí você entende que você não é insubstituível, que ninguém tem dó de você, que ninguém pensa na sua família, que ninguém pensa nas suas dívidas. E que você tem que construir o seu nome, a sua empresa, a sua carreira, né? Então você precisa focar em você e não focar no sonho das outras pessoas, porque no final das contas está todo mundo buscando o seu sucesso próprio. Então se você quer ter resultado, você tem que fazer o seu resultado, porque às vezes você ganha ali 2, 3 mil reais na CLT, não é muito dinheiro, gente, não é muito dinheiro, acredita em mim. Você com o seu próprio escritório ali, com 10 clientes, você consegue ter esse resultado e trabalhando muito pouco, muito pouco. Se a sua meta for só 3 mil reais, é algo muito rápido que você vai conseguir atingir. E às vezes a gente não enxerga, a gente fica limitado, a gente fica ali preso, né, naquela prisão, a gente não consegue olhar por nenhum tipo de lado, a gente só acha que existe aquela verdade, que existe só aquela situação, aquele caminho. E na verdade existe muitas opções, muita possibilidade. Então você precisa ver, né, no sentido completo, beleza? Então essa é um pouco da minha história para você conhecer. E se você gostou, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.